Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de ter uma conversa um pouquinho diferente com vocês. Meu nome é Regina Medina, eu sou da Sociedade Teosófica da loja Conde Saint-Germain, e esses assuntos a gente não costuma conversar muito sobre eles lá, mas eu acho que nós estamos num momento atual em que certas situações precisam ser conversadas. E eu gostaria de apresentar algumas evidências que eu venho estudando há muito tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, o primeiro motivo que eu considero mais importante é o que aconteceu no mês passado, né, em abril, agora passado, de 2020, que a NASA resolveu colocar 3 vídeos em que pilotos da Marinha e OVNIs têm uma interação, vamos dizer assim, há uma perseguição a esses OVNIs. O fato é que a NASA finalmente falou que isto é real. Ela disse, autenticou esses vídeos, né? Então, isso já torna uma situação diferente. No momento em que estão retomando os voos para o espaço, pretendendo voltar à Lua, quem sabe depois a Marte. Então, só que esses lançamentos, esses novos voos, eles têm uma característica diferente do que tiveram no passado, que tinha muito uma disputa de poder, de quem vai chegar primeiro na Lua. Essa não. É um voo comercial, né, de uma empresa e vários laboratórios, entendeu? Pessoas interessadas estão, eu acho que pagando estudos de coisas muito importantes para o próprio desenvolvimento tecnológico da humanidade no futuro. E estão pensando também até tipo turismo espacial, que é uma coisa meio, né, por enquanto, esquisita. Mas, enfim, é um momento novo que nós estamos vivendo e por isso que eu resolvi trazer esses assuntos que eu acho bem interessantes. Bom, aqui no Brasil aconteceram também uns casos no passado que não foram muito comentados, mas eu acho que vale a pena relembrar só 2. Um é que, em fevereiro de 82, um voo da VASP, que não existe nem mais essa companhia, mas existia na época, um comandante Gerson Maciel de Brito, fazendo um voo noturno que se chamava Corujão, quando estava passando perto da cidade de Petrolina, resolveu que estavam sendo seguidos do lado esquerdo da nave por um OVNI, um objeto voador não identificado. E então, o que faz o comandante Gerson Maciel de Brito? Ele fala pelo microfone, fala, olha, gente, tá aqui ao nosso lado, existe um OVNI, ele está bem próximo, ele chegou até a ser identificado por uma das torres, né? Foi localizado. E quem quiser olhar, pode ver, porque está lá. E foi muito engraçado, porque nesse voo estava um bispo, não me lembro quem era, também não consta o nome na internet, mas existia um bispo de alto grau que estava viajando e ele, então, ficou impassível no seu lugar e não se levantou. E os passageiros todos falaram, mas o senhor não vai querer ver? Ele falou, não, porque isso é incompatível com a minha religião. Isso naquela época. Hoje em dia, o Observatório do Vaticano já fez, inclusive, declaração, através do seu diretor atual, que é um argentino, dizendo que ele não vê nenhuma incompatibilidade com a Igreja Católica se em algum momento os extraterrestres se apresentarem. E eles têm anos e anos de pesquisa e estão preparados para isso. Então, é interessante essa nova conduta, né, da própria Igreja com relação a essa situação. Outra situação bastante interessante foi que em maio de 86, 21 OVNIs apareceram no céu. Isso tem uns 30 anos. O que acontece? O próprio Fantástico, né, quando completou os 30 anos, fez questão de mostrar isso e o que foi comentado é o seguinte, que os diálogos foram gravados entre as torres de Brasília, São Paulo, São José dos Campos e a Defesa Aérea.
E nesse relatório que foi produzido após isso, disse o seguinte, que eles foram reais e que mostraram comportamento inteligente. Então, gente, dentro dessas situações que estão catalogadas, carimbadas, né, arquivadas, como que a gente pode fazer de conta que isso não existe? Ao menos a gente tem que pensar a respeito, não fazer igual aquele senhor lá há anos atrás que disse, não quero nem ver. Não é assim. Vamos conversar. Não é para ninguém acreditar, não é para ninguém, é simplesmente ficar alerta, porque qual é a graça de daqui a pouco a NASA dizer, olha, isso é verdade sim. E aí, como é que fica? Nós fizemos de conta que não existe? Não. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso sim. E para ajudar essa tal dessa conversa, eu vou colocar aqui duas situações interessantes, que uma delas tem a ver com a minha instrutora, que é a Madame Blavatsky, da Sociedade Teosófica. Eu faço questão de dizer que, no livro da Doutrina Secreta 2, na página 14, que é a espécie de uma abertura que ela faz dessa parte da Doutrina Secreta, que fala sobre o simbolismo arcaico universal, ela diz o seguinte, origem divina não quer significar aqui a revelação de um Deus no alto da montanha, antropomórfico, no meio de relâmpagos e trovões, mas, segundo entendemos, uma linguagem, um sistema de ciência transmitidos à primeira humanidade por homens de uma raça mais adiantada, tão elevada, que aparecia como divina aos olhos daquela humanidade infantil. Em uma palavra, por uma humanidade proveniente de outras esferas. E que essa ideia nada encerra de sobrenatural, e o aceitá-la ou recusá-la depende do grau de vaidade e presunção da pessoa a quem seja exposta. Então, para mim, eu considero isso um ensinamento dela. Mas, como ela fala aqui, nesses seres inteligentes, esses deuses da antiguidade, porque eles aparecem mesmo, e muito. Então, quem são aqueles deuses a que se referem, que estão registrados na nossa história, pela arqueologia, né? A fala dos povos antigos, e dizem os ufólogos também que isso pode estar indicando visitas de outros seres mais adiantados. Então, agora sim, vamos só conversar de coisas interessantes. Bom, vamos começar pela pré-história. Em vários povos indígenas, nos Estados Unidos principalmente, mas em outros lugares, na África, há aqueles desenhos rupestres, né? Aqueles desenhos nas pedras, mostrando seres muito estranhos, que não tinham nada a ver com aquela humanidade ali naquele lugar, naquela época. Desenhos de pessoas com capacetes, com coisas que aquelas pessoas não poderiam imaginar jamais, que nós só conseguimos ver a partir do século XX. Então, como é que pode uma coisa dessas? Bom, aí vem ainda, né, no início da história, a Mesopotâmia. Nós estamos falando da Suméria, um lugar mais antigo em termos de civilização, né, nessa nossa história atual, né? E na Suméria se fala de deuses como símbolo de uma realeza especial. Uma realeza que vem dos deuses também. Então, aqueles reis que governavam ali, eles eram reis divinos, eles eram descendentes de seres divinos. Quem seriam esses seres divinos? Bom, aí tem vários registros de pedras, de estelas, de histórias que mostram seres bem interessantes e bem diferentes daquele nível do pessoal daquela época. Bom, tem uma deusa que se chama Inanna. Essa deusa, ela tem aspectos ligados à fertilidade, à feminilidade, mas ela também tem aspectos ligados às estrelas. Ela tem trajes que parecem espaciais, com coisas atrás, com tubos, capacete, coisas muitíssimo estranhas. E aconteceu o seguinte, também tem uma estela interessante que tem
um Deus segurando uma espécie de uma bolsinha. Só que, se a gente for ao México, entre os astecas, tem uma outra situação em que um Deus parece que está dentro de uma nave, porque tudo aquilo ali é de uma estranheza incrível, que só lembra mesmo um astronauta dentro de uma cápsula. E este outro Deus também está segurando uma tal bolsinha parecida com a outra da Suméria. Então, que bolsinha será essa? Será um equipamento especial de comando de alguma coisa assim? Então, essas são algumas das esquisitices, né? Fora isso, o Zacarias Zetkin escreveu os livros, ele sabe ler aquelas tabuinhas com escrita cuneiforme, e ele traduziu muitas delas, e ele, então, conta uma história da humanidade que absolutamente não bate com a nossa história. Bom, essa tal humanidade que atuou naquela época, a nossa humanidade era muito atrasada, era muito ainda de seres que, segundo é descrito na tal tabuinha, disputavam água com os animais. Era essa a humanidade. E aí chegam esses tais seres, né, de outras esferas, e que eles passam ensinamentos e até dominam os seres que são a nossa humanidade daquela época. E parece que fizeram experiências genéticas, dá para entender que houve uma alteração para nos dotar de uma inteligência melhor. Por quê? Porque eles queriam que trabalhassem para eles em determinado momento. Esse momento, nós não sabemos quando aconteceu na história. Não tem, porque a gente não sabe se aquilo são registros daqueles povos já mais para adiante, que é provável, né? Que não tinham como explicar aquilo, mas que lembravam. E esses tais seres, em algum momento, brigaram entre eles, eram dois grupos diferentes, e acabaram indo embora. Mas o que fica registrado é que eles se uniram também às pessoas, principalmente as mulheres humanas, e deixaram filhos híbridos. E esses tais híbridos, entre eles, os tais deuses, né? Aliás, não, os filhos dos deuses, né? Deixaram os reis divinos. Bom, isso é uma outra parte da história. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque isso é muito grande, é muito complicado, mas só para dar uma palhinha de cada assunto. Bom, outra situação. No Museu de Bagdá existe uma tal de uma pilha rudimentar que fica dentro de um vaso e que passa corrente de eletricidade. E aí as pessoas estão pensando, gente, como que isso aqui funcionava? Para quê? Não temos essa explicação. Aí a gente vai no Egito, existe uma coisa, existe registrado nas paredes, eu tenho tudo isso em computador, devidamente registrado, mas está na internet, se as pessoas procurarem, elas vão achar. Então, existe, por exemplo, uma lâmpada no Egito Antigo, as pessoas carregando uma coisa enorme, que parece um bulbo, com um cabo, como se fosse um cabo de energia. E aí, para que isso? E a gente fica pensando, será que para pintar dentro de uma pirâmide, uma coisa escura, aqueles desenhos maravilhosos, como faziam? Enfim, eu não tenho respostas, eu tenho dúvidas e perguntas. O que é aquilo? Porque isso ninguém soube explicar. Esses desenhos, né? Essas pedras com esses desenhos, estão no templo de Atum, que fica perto de Luxor e que, segundo diz a lenda, seria onde nasceu a deusa Ísis. Tá? Então, é lá que está. Bom, outra coisa esquisita é esse negócio de cabeça alongada. A gente pega, por exemplo, esqueletos, inclusive de Akhenaton, de sua esposa, Nefertiti, de o próprio Tutankhamon, um pouquinho menos, mas também. E a gente vê que os crânios desses governantes, né? Aliás, o Akhenaton é mais por desenho. Eram crânios alongados, grandes, que os nossos cientistas dizem que eram deformações,
deformações porque eles se casavam entre irmãos, enfim, uma porção de situações daquela época que preservaram ou criaram aquelas deformações. Tá. Mas aqui na América, por um acaso, também existem, inclusive existe em Palenque, esses crânios lá, eles escavaram um cemitério que tinha 300 crânios desse tipo. E foram analisados por um laboratório do Texas que não encontrou diferenças tremendas com seres humanos ou animais ou qualquer outra coisa. Achou aquilo realmente uma coisa estranha. Quem são aquelas criaturas? Não sabemos. Mas também na América existe essa lenda de que os deuses tinham cabeça alongada. Então, as mamães, até muito tempo atrás, o que faziam? As mães maias, principalmente, amarravam a cabeça dos filhos com pedaços de madeira, com panos, para alongar artificialmente o crânio dos filhos para que eles ficassem semelhantes aos deuses. Olha que coisa esquisita! Como é que pode uma mesma situação no México e no Egito? Então, são essas coisas que a gente tem que perguntar. Por quê? Outra coisa estranha. Todo mundo sabe, já ouviu falar, que na Índia existiram vimanas, né? Acho que fala assim, vimanas. O que são os vimanas? São naves. Naves que são descritas, que são desenhadas. O Mahabharata que foi escrito em 1800 a.C., é o que dizem. Mas só que quem escreveu o Mahabharata e quem desenhou, né, as coisas que estão ilustrando ali, é uma civilização de muito tempo depois. Na realidade, eles estão falando de algo que aconteceu muito antes, como, por exemplo, no Ocidente aconteceu com a situação de Troia. Se falava de Troia também, era uma lenda, até que alguém, de tanto estudar o local, etc. e tal, conseguiu, com muita dificuldade, até comprando o próprio terreno lá para poder fazer isso, desencavar Troia. E quando se escreveu a história, né, se foi contada a Ilíada, a Odisseia, ela foi escrita muito tempo depois que ela vinha sendo contada, né, ouvido para ouvido, para as pessoas. Era uma história, mas acontece que realmente existiu, se achou as evidências. E a mesma coisa é o Mahabharata. Existe, por exemplo, um Shastra, que seria um código, que fala, por exemplo, da aviação, que explica que as naves eram movidas a mercúrio. Isso foi traduzido há muito tempo atrás do sânscrito. Então, o que é isso? Se tudo é explicado. Mas acontece que foi uma guerra entre os atlantes com os arianos. Sim, pode ser. A gente não sabe também, isso é muito antigo também, é verdade. Agora, isso vai bater com outras situações em outros lugares, com questão de uma guerra nuclear. Então, o que aconteceu naquela guerra, hoje, após o século XX, a gente não tem mais nenhuma dúvida que foi uma guerra nuclear. Por quê? Primeiro, porque com o teste que se fez, desde o primeiro teste no Novo México, os cientistas fizeram essa ponte, pelas descrições do que aconteceu durante o teste e depois. Uma das coisas, por exemplo, que diz que acontece é uma vitrificação de solo, por exemplo, se tiver um muro, se tiver uma coisa assim, vai ficar vitrificado. Então, isso é registrado em vários lugares do mundo. Então, diz o Mahabharata, por exemplo, que aquele deserto que ficou na Índia, né? Como é que chama? Vou ver se eu lembro agora aqui. Um deserto grande que tem lá, ele foi consequência exatamente dessa guerra. Uma guerra nuclear. Isso é uma coisa absolutamente estranha para nós. Outras cidades, que são as mais antigas do mundo,
ficam no Paquistão. Uma se chama Harappa e a outra Mohenjo-Daro. Essas duas cidades, na época, por exemplo, que os russos estiveram tomando conta lá no Paquistão, eles estudaram, os cientistas andaram estudando e descobriram essas cidades, tiraram coisas, conseguiram, né, trazer à tona aquela cidade. Muito bem. Primeiro que eram cidades antiquíssimas, que tinham encanamento, que tinham coisas que a gente acha que são incompatíveis com a época que elas existiram, que é uma coisa de assim 7.000 anos, por aí, daí para lá. Então, outra coisa muito esquisita é que se acharam esqueletos humanos também. Esses esqueletos estavam de mão dada, agarrados, como se tivessem morrido sob grande pavor. E eles apresentavam radiação atômica 50 vezes maior do que a que tinha no ambiente. Gente, se isso não é estranho, tudo é muito estranho, né? Então, essas criaturas provavelmente morreram por radiação atômica também, de guerra nuclear. Bom, aí vem outra história da Bíblia. A primeira vez que eu ouvi esse assunto foi justamente num encontro onde se estava falando dessas coisas todas na antiguidade e eu fiquei encantada. E uma das pessoas que falou foi um pastor, tá? Que hoje tem até livro publicado, um pastor que é ufólogo. E ele contou essas histórias que eu não sabia, assim, que eu fiquei impressionada realmente com a esquisitice da história, né? Por exemplo, como é a história de Sodoma e Gomorra? Então, conta a história, né, que o Abraão foi visitado por 3 anjos. E esses tais anjos era um calor danado, então eles foram convidados a se sentarem na tenda dele, se refrescarem, e que viria uma alimentação para eles. Então, a gente já começa aí, anjo alimentando-se com comida de humano? Primeira pergunta. Ninguém faz essas perguntas, né? Quando lê. Aí, eles fazem um comentário sobre a esposa dele, sobre Sara, que ela teria um filho. Aí ela pensou, eu não tenho mais idade, eu já sou... Ela riu. Ela achou aquilo muito engraçado, não levou muito a sério. Mas o fato é que eles fizeram uma previsão que realmente aconteceu. Ela veio a ter um filho. E aí eles conversam com o Abraão, e o Abraão fala dessa tal cidade de Sodoma e Gomorra, onde existia tudo de ruim, corrupção, um monte de situações terríveis, e os tais anjos vão lá conferir na tal cidade de Sodoma. E lá eles se encontram, então, com o Jó. O Jó era tipo um patriarca, uma pessoa respeitada lá. E quando eles estão lá conversando com o Jó, vem uma turba enfurecida que gostaria de agarrá-los, até com ideias sexuais, porque diz que eles eram absolutamente lindíssimos. E o Jó tenta fazer de tudo para afastar, e não adianta. A turma, inclusive, agarra o Jó. Aí esses tais seres soltam uns estampidos, que aquele povo não sabia o que era aquilo. Houve uns estampidos, provavelmente era alguma arma que eles possuíam, e eles acabam com a confusão mesmo. Só que aí eles dizem para o Jó, olha, você e sua família vão ter que ir embora, vocês vão ter que fugir, porque se vocês ficarem aqui, a gente não pode garantir a vida de vocês. E marca com eles, olha, vai ter que sair amanhã, enfim, marcou um horário para eles simplesmente ir embora da cidade, né? E falou, ninguém olha para trás, vocês vão embora, não preste atenção em nada. E assim foi feito. O Jó e sua família, obedientemente, foram. Só que conta a história que a mulher do Jó olhou para trás e virou sal. Tudo bem. Virou sal. Se desfez. E aquilo que aconteceu foi também uma explosão. Esses seres não só tinham armas poderosíssimas, os tais anjos, né? Como eles marcaram uma hora para a destruição.
destruíram as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Dizem que o Mar Morto é uma consequência do que teria sido essa destruição que teria acontecido na Jordânia. Até esse momento, é a ideia que os cientistas têm da localização e tudo mais. E que o fundo do Mar Morto teria vitrificações que provariam isso também. Bom, outra esquisitice é a visão de Ezequiel, onde ele sobe a uma nave. Assim como é descrito no Mahabharata, que existiam naves enormes que ficavam no céu e que seriam tipo uma nave-mãe, porque delas saíam outras. Isso é descrito no Mahabharata. E na Bíblia também, porque essa tal nave, esse lugar onde ele encontra com Deus, ele está diante do trono de Deus, as descrições são impressionantes. Agora, para o pessoal de antigamente, eles descrevem com a linguagem que eles têm, com a referência que eles têm. Isso quem está dizendo essas coisas agora somos nós do século XX para cá, porque nós já temos referências para fazer comparações. Essas pessoas não tinham nem avião, não tinham nada, não tinha como fazer uma referência. Então, para eles, Deus estava lá pessoalmente e recebeu Ezequiel. Bom, não vou entrar nos detalhes, mas o que eu posso dizer é que eu assisti essa aula com um pastor que tenta dialogar com outros pastores essas coisas também. Bom, outras coisas estranhas. Na América, tem referências também de vários tipos, eu já falei dos cabeças alongadas, tem uns objetinhos também que parecem aviões, uns aviõezinhos de ouro, que foram achados num templo de 1000 anos atrás na Colômbia. Chamam-se quimbaias. É um dos símbolos que os ufólogos usam, né? Para ufologia, são esses quimbaias. E quando eles pegaram esses objetos e deram para um cientista fazer uma análise, o que aconteceu? O cientista falou que aquilo voaria, fácil, e identificou aquilo como um avião. Ele não sabia nada do que era aquilo. Então, todos esses mistérios, vamos dizer assim, eles têm que ter uma explicação. Agora, outra que também não é muito comentada é o que aconteceu com Colombo. Isso está no Diário de Colombo. Bom, muitos registros ao longo da história foram feitos, mas a impressão que dá é que eles acompanham a gente, acompanham de muito tempo. Eles têm alguma ligação conosco e nos observam. E fizeram isso muito mais espaçadamente. Parece que o negócio começou a ficar mais evidente, mais frequente, depois da descoberta da bomba atômica. Por quê? Porque aí nós entramos num campo que pode também causar problemas para eles, não só para nós. Aí a Terra começou a, vamos dizer assim, vamos tomar conta dessas crianças aí muito atrasadas, que estão brincando com fogo. Mas eu não vou entrar nisso porque aí entra em ufologia. Não é o assunto de agora. Isso é assunto para ufólogo, não é para agora. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Cristóvão Colombo deve ter sido observado, né? Quando ele fez a primeira travessia globalizada, porque foi ele, essa travessia, que uniu um lado do mundo com o outro, que não se conheciam. Muito bem. No dia 15 de setembro, quando estava ele navegando pelo Triângulo das Bermudas, quem é dos anos 60 sabe que houve vários aparecimentos e coisas estranhas no Triângulo das Bermudas. Muito bem. Como é que se sabe que ele estava ali? Porque ele dá as milhas náuticas, porque isso é o diário de bordo dele. Ele falou que eles começaram a ver luzes dentro do oceano. Dentro do oceano. E o que é isso? Ficaram vendo uma coisa diferente, umas luzes fortes.
nunca tinham visto aquilo, não conheciam nem eletricidade, né? E, de repente, um objeto simplesmente subiu do mar. Subiu do mar. Isso hoje se chama OSNI, Objeto Submarino Não Identificado. Muito comum, os ufólogos estão cansados de saber disso. Mas, naquela época, imagina o que foi essa coisa aparecer, ser vista por 120 marinheiros, né? 120 pessoas que estavam naquela situação ali, e eles, sem saber o que era aquilo, só registraram. E dias depois, na véspera da chegada à América, no dia 11 de outubro, o Colombo estava na parte de trás do navio e viu subir ao céu uma coisa que ele diz que parecia uma vela acesa. Olha só como é que as pessoas não têm como descrever certas coisas, não tem palavras. Então, ele descreveu assim, vela de cera que erguia-se e se mexia pelo ar. E ele, então, ficou muito assustado com aquilo e chamou o cozinheiro do navio para que presenciasse junto com ele. E, realmente, ele foi, tem até o nome da pessoa, né? É o Pedro Gutierrez. Então, o Pedro Gutierrez foi a testemunha do Colombo. Ele registrou isso e ele falou que se jogassem fora aquele diário de bordo, se houvesse algum problema com a tripulação, e eles resolvessem jogar aquilo fora, mas de qualquer jeito estava registrado o que ele viu e que a rainha iria saber, mesmo que ele fosse considerado um fantasioso, mas ele fez questão de registrar aquilo que ele viu e que ele não sabia o que era. Então, eu acho essa história assim muito interessante. Esses são alguns fatos que eu recolhi, que eu gosto muito de estudar e tentar perceber o que quer dizer isso, né? Eu tenho uma esperança de que haja realmente seres bem mais adiantados do que nós, o cosmos é imenso, é óbvio que deve existir, e que eles talvez estejam esperando nós tomarmos mais juízo, sermos um pouquinho melhores, mais evoluídos, para que eles possam chegar mais próximos. E, para terminar, eu vou só comentar uma aparição interessante no dia 6 de março de 82, em pleno jogo de futebol, no Mato Grosso do Sul, no Campo Morenão. Está registrado na internet, veja quem quiser. O estádio inteiro foi surpreendido por um OVNI que sobrevoou o campo, ainda parou em cima um pouquinho. Então, gente, eu queria compartilhar essas coisas com vocês. Quem tiver alguma curiosidade também, existe um documentário agora no Now que chama-se Data Limite. Eu acho interessante a gente assistir e ter uma noção um pouco do que dizem as pessoas, alguns ufólogos, o próprio Chico Xavier, que está em umas gravações, e, principalmente, um ex-ministro do Canadá que disse claramente, fez afirmações muito claras pela internet da existência desses seres e que eles já teriam algum tipo de contato com lideranças, principalmente dos Estados Unidos, Rússia, esses países mais adiantados, vamos dizer assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem achar que é historinha, tá bom. Se acharem que não é, vão pesquisar, porque não é nada oculto, está por aí na internet. Mas o que eu quero deixar como mensagem final é que isto não vai absolutamente contra as minhas convicções teosóficas. É simplesmente uma abertura de uma nova janela para um tempo que vem aí. Até porque quando muita coisa foi escrita no passado, as pessoas não sabiam nem o que era avião. Isso é verdade. E também achei uma menção uma vez nas cartas dos mestres sobre os arturianos. E os arturianos hoje
são falados abertamente pelos ufólogos. Então, para mim, eu estou confortável e está tudo certo. E compartilho isso com vocês. Fica assim a minha mensagem.